Olá, seja bem-vindo ao programa Bem Viver. Hoje o tema é sério, delicado e absolutamente necessário. A gente se preocupa com alimentação, saúde, estética, mas pouca gente se pergunta: se eu faltasse amanhã, minha família saberia o que fazer? No episódio de hoje, vamos falar sobre planejamento sucessório, não como burocracia, mas como um gesto de cuidado. Porque mais do que deixar bens, o que a gente precisa mesmo é evitar dor, conflito e improviso. Vou conversar com o advogado Dr. Paulo Ricardo Dupuy sobre herança, inventário, holding e legado. Afinal, o bem viver passa também pela tranquilidade de quem vai continuar depois da gente. Estamos de volta com o programa Bem Viver e agora já aqui com o nosso convidado especial, Dr. Paulo Ricardo Dupuy, onde nós vamos falar então sobre sucessão patrimonial. Paulo, iniciando, então nós queremos, para as pessoas que estão nos assistindo, que você se apresente, fale um pouquinho da sua formação, da sua história, né, que já é uma empresa familiar, digamos assim, de advocacia. Sim. Eu sou Paulo Ricardo Dupuy, eu sou formado em Direito, eu sou sócio do escritório de advocacia que está completando 77 anos e eu tenho 30 anos de formado. Eu comecei minha trajetória aqui em Porto Alegre, quando eu fiz o segundo grau no Anchieta, depois eu fui para Direito na PUC, onde que eu fiquei praticamente até o quarto ano, quando infelizmente meu pai faleceu e o pessoal pediu para que eu retornasse para a minha cidade, onde estava o escritório de origem, em Juí, pois apesar de ter bons advogados lá no grupo, os clientes sentiram falta de ter um nome que ligasse diretamente o sobrenome ao escritório. Então eu retornei, terminei o último ano na Unijuí, que na verdade, como eu já tinha feito todas as cadeiras aqui em Porto Alegre, eu entrei lá no primeiro semestre, fiz o primeiro semestre e me formei com ninguém que eu conheci. E aqui eu sempre gostei de direito tributário, porque uma das maiores brigas minhas nas aulas de direito tributário na PUC era um superintendente da Receita Federal, que era um professor muito Caxias, tá? E ele era sempre pró-imposto. E eu sempre discutia com ele em aula, sempre contra imposto. Até eu me lembro que ele achou uma maneira de me deixar bravo. A gente saiu para o final de semana e a gente saiu do meio da aula. A gente fez bons amigos, né, na sexta-feira, e ele foi lá e fez uma chamada extra. Eu voltei na segunda-feira e olhei em média 9,5 para exame. Digo, mas como 9,5 para exame? Fui lá, olhei, ele fez aquela chamada, aquela única falta. Para azar dele, lá eu gabaritei o exame e fiquei com média 10. Muito bem. Mas, Paulo, eu vou te perguntar, vamos entrar direto já no nosso assunto aqui, já sabendo um pouco da sua história, de Ijuí. Muito bacana isso. Também sou de Ijuí, somos da mesma cidade, né? Somos amigos, inclusive. Temos um hobby aí que é de andar de moto, eventualmente, né, Paulo? Isso. Então já nos conhecemos já há algum tempo. O que é, na verdade, Paulo, o planejamento sucessório e por que as pessoas ainda tentam evitar esse assunto? Boa pergunta, Maurício, porque o planejamento sucessório, ele leva as pessoas a falarem em dois assuntos que é praticamente tabu aqui no Brasil, que é falar sobre dinheiro e falar sobre morte. Mas as pessoas têm que entender que o planejamento sucessório nada mais é do que um ato de amor para com a família e de respeito para os sócios. Assim, para o pessoal compreender melhor o que é um planejamento sucessório, vamos imaginar um terno de alfaiataria. Você vai lá, o alfaiate tira suas medidas, o tórax, quadril, ou seja, está fazendo uma coisa para você, uma coisa única. Ele mostra as tendências dos ternos, te mostra os tecidos, as cores, ou seja, quando você receber esse terno, aquele terno vai ser feito para você, não vai sobrar nada, você vai se sentir muito bem com aquele terno. O planejamento sucessório é mais ou menos essa mesma coisa. Entendi. Só que em vez de nós usarmos tecidos, tesoura, né, a nossa maleta de ferramentas são outras.
é uma holding, é o seguro de vida, por exemplo, a doação, que o pessoal costuma chamar de partilha em vida, e mesmo o inventário também é usado. Então, dependendo do cliente, do que ele quer e da sua necessidade, a gente usa uma ferramenta ou usa todas. Muito bem, então o nosso objetivo aqui é conhecermos essas ferramentas para fazermos então um planejamento sucessório. Então eu quero te perguntar, Paulo, o que é holding? O pessoal fala muito, mas as pessoas não conhecem, né, esse termo, essa palavra. Então o que significa a palavra holding? O que ela é na sua essência? Olha, na verdade, vamos simplificar. A minha primeira holding que eu fiz foi há 30 anos atrás. Ninguém chamava de holding. O que era? Era uma firma, um CNPJ, com uma destinação para cuidar de determinados bens e ter ganhos tributários. Então, era isso. Depois começou a falar de holding, a gente vê falar de holding familiar, holding imóveis, holding imobiliária. Assim, ó, tá parecendo aquela história, a holding minha, eu boto o nome que eu quiser. Então, vou fazer uma holding para advogados, a holding advocatícia. Entende? Então, nós temos que desmistificar isso. A holding, ela serve para organizar e ver como vai ser feita a distribuição dos bens e das participações em sociedade, evitando desgastes na família, evitando desgastes burocráticos e tributários. Porque imagina, Maurício, assim, ó, você, um patriarca, uma matriarca, que é a sócia majoritária numa empresa, e ela vem a falecer, ou ele vem a falecer. E o poder de mando era dele, porque era sócio majoritário. E como é que fica isso aí? A empresa vai travar? Vai vir a viúva, que nunca participou dessa empresa, os filhos, um é médico, outro é dentista, a filha é bailarina, a outra filha é médica. Quer dizer, nenhuma afinidade. Então, eles têm que planejar como a empresa vai seguir em frente e, claro, e como esses herdeiros vão receber o quinhão deles, que não importa. A holding, em síntese, é muito bom para a família e vai gerar uma sensação de bem-estar para a família, é isso? Exatamente. É aconselhável fazer uma holding, então. Exato. Eu até vou lhe apresentar um exemplo de um planejamento sucessório muito bem feito, que é o planejamento sucessório do Silvio Santos. Ele, antes de falecer, já um tempo antes, o que ele fez? Ele fez doações em vida, fez testamento e criou duas holdings, a SS Participações e a CISAM Participações. Nisso aí, ele programou como ia dar a sucessão dele, porque ele deixou a esposa e 6 filhas. Ou seja, ele já preparou o caminho para que fosse tudo transitasse da melhor paz possível. Por exemplo, a Renata Abravanel, hoje é chefe, é presidente do conselho das empresas dele, ou seja, ela é o que faz a gestão e o mando. Em compensação, a filha Patrícia é aquela que está na televisão mostrando a cara dela, continuando os programas do pai, ou seja, ela é a face pública. E as outras 2 irmãs dela também estão participando da empresa. Mas também vou lhe dar um outro exemplo, mas dessa vez de uma sucessão mal feita, do Chico Anísio. O Chico Anísio foi lá e, através de uma briga que ele teve com o Lug, que é aquele personagem que fazia o seu boneco na escolinha, ele resolveu deserdá-lo através dos testamentos. Através do testamento, mas ele tem uma questão assim, pode colocar no testamento que vai se deserdar fulano e tal? Sim, mas ele tem que preparar todo o material para mostrar qual é a causa que justifica, porque para deserdação a lei determina determinados fatos que permitem o pai ou a mãe deserdar um filho, porque o filho é um herdeiro necessário. Então, quando ele fez, ele não tomou esses cuidados. Ele faleceu em 2012, o Lug, que é o seu boneco, conseguiu em 2019 anular o testamento, ou seja, voltou a ser herdeiro, e ao mesmo tempo, eu tenho notícia que lá em 2024 ainda estava em briga. Ou seja, ele achou que o testamento ia resolver, mas ele não fez algo sobre medida, não fez um planejamento onde que analisasse todas as situações familiares
para evitar futuras desavenças. Até porque, né, Paulo, eu vejo o seguinte, que muitas pessoas acham que a questão da sucessão está muito vinculada a imóveis, simplesmente dividir imóveis, e não é isso, é bem muito mais, né? Pode explicar para nós, por gentileza? Não, você tem que pensar que a sucessão vai envolver tudo que tem valor monetário, né? O valor de direitos autorais, direitos sobre obras, imóveis, ações, ou seja, tudo que tem valor pecuniário. Um exemplo disso, por exemplo, é as questões que envolvem o Sherlock Holmes, né? Muitas séries você vê que tem um Sherlock Holmes, mas não é aquele Sherlock Holmes tradicional, porque eles têm que mudar um pouco o personagem para tentar fugir do pagamento de direitos autorais. E a família do Sherlock Holmes é muito exigente. Então, qualquer um que use o nome dela, ela processa. Né? E ganha seu dinheiro. Ou seja, o autor já está falecido há muitos e muitos anos, mas a família dele ainda continua recebendo. Entendi. Ou seja, é todo um planejamento. Muito bem. E quando a sucessão familiar, por exemplo, não é bem feita, o inventário, no caso aí do Chico Anísio, pode virar um pesadelo. Então é importante fazer esse planejamento sucessório justamente em função disso também. Exato, e virou um senhor problema. Né? Assim, tem que ter uma ideia, pela experiência que a gente tem, que quando há o falecimento, aquele momento de luto é um momento de união, certo? Naquele momento, se for necessário fazer um inventário e houver condições de fazer, por exemplo, um inventário extrajudicial, todos são maiores, estão de acordo. Claro, vai dizer, mas também pode, o menor agora também pode ser feito inventário extrajudicial, mas aí vai ter que ser uma parte ideal para cada um. E para vender uma parte ideal, como tem um menor, vai ter que pedir autorização judicial. Ou seja, se aquele conseguir aproveitar aquele momento inicial de união para resolver as coisas, o inventário é uma boa. Mas vai passando o tempo, aquelas desavenças que havia, o meu irmão foi mais, era preferido, ele ganhou mais do que eu, e isso vai se acentuando, até ficar bastante difícil a solução. O que era para ser, na verdade, um mecanismo de proteção acaba virando um motivo de sofrimento e muitas vezes com briga familiar. Exato. Mas não podemos também desprezar o inventário. O Silvio Santos fez todo esse planejamento, mas alguma coisa sempre fica para inventário. Mas como estava tudo bem planejado, por testamento, por cessões de direitos, o inventário mais ou menos foi lá e carimbou. Ok, tudo perfeito. Então o inventário nesse momento não foi um problema, porque nem tudo você vai conseguir inventariar. Não é, eu moro numa casa, porque eu vou botar minha casa numa holding? De repente, quando eu falecer, essa casa vai ser inventariada, mas vai ser uma fração pequena e já bem resolvida essa situação. Essa casa, no caso, ficaria em nome da pessoa física? Ficaria em nome da pessoa física. E as demais empresas seriam uma holding na pessoa jurídica. Exatamente. De forma clara é isso. Para eu que não sou dessa parte aí do... Como é que você chama? Juridiquês? Do juridiquês. Né? Então fica fácil. Pessoa física, os bens que a pessoa está usufruindo e o que ela quiser depois participar nessa transmissão. Exato. Seria então a holding. Exatamente. Por exemplo, como o Silvio Santos fez todo esse trabalho antes, né, não só facilitou a transmissão, mas a holding também tem o aspecto tributário. Eles já conseguiram, através de uma liminar, diminuir 17 milhões de pagamento de ITCMD e, como está em segredo o inventário, possivelmente a abrangência do valor que eles conseguiram poupar, né, vai ser bem maior que esses 17 milhões. Olha só como é importante, pessoal, nós pensarmos no planejamento da nossa vida. Esses dias eu fiz uma entrevista, Dupuy, com um rapaz que é corretor de seguros de vida. E aí nós, nesses momentos difíceis, que nós nos lembramos de o quão é importante ter um planejamento, tanto em seguro de vida, quanto na questão da sucessão patrimonial, né? É muito importante isso. Exato. Até o seguro de vida é um dos instrumentos da Caixa. Por exemplo, o seguro, se aquela empresa onde que faleceu o que era o maior acionista tivesse feito um seguro de vida, já prevendo a indenização, seguros de vida capaz de abranger a cotas de qualquer um dos falecidos, ou seja, quando faleceu, ele
pode dizer assim, eu já tenho um contrato lá dentro de governança da empresa, diz, olha, em caso de falecimento não entrará os descendentes e será indenizado o valor deles através do seguro de vida. Ou seja, eles recebem aquele quinhão de forma rápida, né? Então, o seguro de vida é um complemento. Eu sempre aconselho a fazer o seguro de vida e fazer a governança patrimonial. Ou seja, já prever, se acontecer cada coisa, o que vai ser feito, quem vai assumir. Porque imagina, trazer todos os familiares para dentro da empresa. Nossa. 10 dando opinião, Sim. e se eles nem mesmo entre eles se acertam, vão se acertar com os outros sócios. Sim, aí é importante a questão do planejamento. Eu lembro do Bob Proctor, é uma das autoridades na área do desenvolvimento pessoal, falando agora sobre o seguro de vida, e ele fala muito sobre planejamento, planejar a nossa vida, né, estabelecermos os objetivos, e ele falava, primeiro de tudo, faça um seguro de vida, que se acontecer alguma coisa, da mesma forma que a sucessão patrimonial, você vai estar protegido, porque as pessoas que você ama, as pessoas da sua família, né, vão estar protegidas. Então, é bem importante. E o seguro de vida também, então, é uma das ferramentas que fazem parte aí dessa sucessão. Quando eu nem pensava aí na questão de planejamento sucessório, quando eu tinha 18 anos, eu já tinha um seguro de vida para mim. Porque eu gostava de pegar o carro, morava aqui em Porto Alegre, ia para a praia. Sempre poderia acontecer alguma coisa. Sim. E aí, nesse caso, o seguro de vida era para meus pais. Né? Ou seja, o seguro de vida e todo o planejamento que você fizer é sempre importante. É um ato de carinho, de amor para a tua família. Muito bem. Porque muitas vezes nós somos surpreendidos por fatos inesperados, às vezes numa viagem, num acontecimento, um mal súbito, e se a pessoa não fez esse planejamento, ele vai deixar para que outras pessoas decidam por elas, e muitas vezes gera um conflito. Então, aquilo que você comentou antes, aquilo que era para ser um mecanismo de proteção, acaba se tornando um mecanismo de sofrimento, né, Paulo? Exato. Paulo, nós tivemos uma reunião preliminar antes do programa e, conversando com o Paulo, eu fiz aqui um checklist de várias perguntas e eu vou fazer para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, para que você reflita. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e depois o Dr. Paulo Ricardo vai falar então sobre esses questionamentos. Porque muitas vezes nós estamos tranquilos, estamos trabalhando, levando a nossa vida, nos divertindo, fazendo o nosso hobby, tendo nossos momentos de lazer, e muitas vezes, do nada, acontece alguma coisa e nós somos surpreendidos. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, que eu anotei aqui, que eu acho bem interessantes, e que depois o Dr. Paulo vai responder, então. Primeira pergunta: se eu faltasse amanhã, alguém saberia onde estão os meus documentos e como pagar as contas? Importante. Olha, isso, né? Muito importante. Eu gostaria que você já elencasse as 5 perguntas, porque aí eu posso fazer um questionamento para o pessoal. Então, a primeira pergunta, né, pessoal? Se eu faltasse amanhã, alguém saberia onde estão os meus documentos e como pagar as contas? Segundo questionamento: minha empresa depende só de mim para funcionar? Terceira: meus bens estão misturados com os riscos do meu negócio? Minha família sabe as regras do jogo ou nunca conversamos sobre isso? Eu tenho um plano, mesmo que simples, para evitar imprevistos? Improvisos? Então, eu quero que você responda, Paulo, então, esses questionamentos que acredito que todos nós deveríamos fazer. Maurício, antes mesmo de responder esses questionamentos têm uma função especial. É levar você a tomar conhecimento de quanto você está preparado para isso. Por exemplo, se você travou a resposta de pelo menos 2 respostas a esses questionamentos, demonstra que você não está preparado, você não tem um plano, você não tem um planejamento sucessório e você está deixando ao acaso o que vem a acontecer. Assim, é importante as pessoas terem conhecimento, mesmo que você não faça uma holding. Aonde está meu dinheiro? Qual é a senha? Com quem vai ficar isso? Né? E, por exemplo, essa questão da não mistura de patrimônio com a da empresa é fundamental, pois todo mundo tem aquela ideia, não, a holding blinda,
Não, a holding protege, porque não pode ser blindado uma coisa que é mal feita. Se eu pago os meus bens pessoais, com o caixa da empresa, e misturo tudo, compro um apartamento em nome da empresa para usar na praia, e essa empresa vem a ter problemas financeiros, eles vão olhar essa atitude aí como se fosse um desvio da função da empresa. Porque se a função da empresa é produzir móveis, ou seja, uma empresa moveleira, obviamente que ela não tem a função de comprar iate para o dono, certo? Então, esse desvio de finalidade pode levar à desconstituição da personalidade jurídica e avançar nos bens dos sócios e, por tabela, como o sócio é dono de cotas da holding, avançar na holding. Ou seja, não só basta planejar, tem que tomar cuidados específicos para que a tua vida feche com a documentação que você está sendo feita, para que você tenha aquela proteção que você está esperando. E para a pessoa que fez o questionamento, né, como você falou ali, se 2 ou 3 questões aqui foram negativas, como que ela deve proceder? Qual o profissional que ela deve procurar para fazer essa orientação, se ela está perdida, tá? Eu percebi, né, que eu realmente preciso fazer esse questionamento. Qual é o profissional que ela deve procurar? Deve procurar um profissional que tenha experiência em planejamento sucessório e patrimonial, mas tem que tomar muito cuidado. Existe muito gurus da internet criando dificuldades para vender facilidades e muitas vezes prometendo o impossível. Muitos fizeram a holding em 3 células, ou seja, é uma maneira de tentar fugir do fisco, e aqui, isso aí aconteceu em todo o Brasil, por aqueles que estavam vendendo o holding como um sonho. E aqui no Rio Grande do Sul começou um movimento onde o fisco e a polícia estão indo atrás, considerando isso crime. Iniciou aqui no Rio Grande do Sul e vai se espalhar por todo o Brasil. Então, muitas vezes tu está achando que está levando uma solução, mas tenha cuidado com os gurus da internet, os milagreiros, porque não existe milagre, existe planejamento e planejamento sério. E nós sabemos, doutor Paulo, que nós estamos vivendo aí uma mudança na área econômica. E agora, já no ano de 2026, isso com certeza vai vir de uma forma mais forte aí por parte do governo. Qual dica que você dá para as pessoas aí para realmente fazerem esse planejamento agora? Olha, a principal dica é que sempre fiquem atentos. Por exemplo, na virada do ano, foi aprovada a reforma tributária. Mas a reforma tributária, algumas coisas para que fossem implementadas, tipo a questão do ITCMD, precisava da lei complementar, que foi agora, nessa semana, regulamentado. Só que tem os períodos para uma lei valer, quando ela mexe algumas coisas tributárias, ela depende, pode ser 1 ano, precisa ter o prazo de 1 ano para poder entrar, ou prazo de 90 dias, ou os 2. Né? No caso, por exemplo, vai querer doar uma questão de uma cota da holding para um filho. Hoje você vai doar através do balanço, desde que o balanço represente a questão empresarial, o valor real, mas depois disso eles vão falar em valuation, ou seja, o futuro capacidade de tributação, de arrecadação dessa empresa. Então o valor vai ser bem maior. Só que aí, então tem que aproveitar primeiro esse ano de 2026 para botar a casa em dia. Claro que o pessoal que vai deixar depois vai poder alegar inconstitucionalidade, porque está tributando um fato futuro. Quer dizer, se eu for vender uma empresa, minha empresa apresenta um valuation, e você, empresário, concorda com aquele valuation, discute comigo, a gente vai chegar num preço. Mas o governo vai ter que cobrar o preço que ele acha certo. Olha, e isso é coisas futuras que a gente não sabe se vai acontecer. Então, para evitar discussões futuras e gastos, contrate um profissional. Contrate um profissional e não perca os prazos. Por exemplo, na virada do ano, teve 2 prazos muito excelentes de economia. Se você tinha lucros acumulados, você podia fazer o balanço até dezembro, muitas vezes o pessoal já fez até novembro, e lançou como ia ser pago a distribuição de lucro, isentos para 26, 27 e 28, porque a partir de agora, do início desse ano, vai ter a tributação mínima do imposto de renda da pessoa física. Distribuiu para eles a mais de 50 mil por mês, 10% de retenção. E depois vai ser lá
na frente, na ajuste anual, ver se você vai ter dinheiro para receber de volta ou vai pagar. Mas se você ganha até mais de 600 mil por ano de qualquer tipo de renda, tenha certeza que vai pesar. Né? Então, justamente aí tem que procurar orientação profissional. Tu queres passar para nós, Paulo, as tuas redes sociais? Depois o pessoal da produção vai colocar aqui teu Instagram, o teu contato do teu escritório. Certo. Maurício, nosso Instagram é @paulodupuy, Dupuy é DUPU.adv. Né? Eu acho que esse seria o mais fácil para o pessoal entrar em contato conosco. E assim, e aproveite, quando for ao ar essa entrevista no YouTube, faça na caixa de perguntas, porque eu vou acessar ela e vou ajudar a responder. Vou tirar a sua curiosidade. Isso aí, porque eu seguidamente falo isso, Paulo, que nós da área da saúde, dentistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós sabemos trabalhar muito, nós colocamos a mão na massa, mas nós não entendemos das leis, da questão financeira, e aí nós temos que procurar ajuda com um profissional, nesse caso da sucessão familiar, então, a um advogado. Depois, para nós finalizarmos, o tempo passa muito rápido, finalizarmos essa nossa entrevista, para aquelas pessoas que acham que ainda não é prioridade pensar nisso agora. Eu estou de boa, estou na praia, estou curtindo as minhas férias, mas a minha vida financeira, a minha empresa, as minhas empresas, o meu trabalho, o meu caixa, o fluxo de caixa, está tudo desorganizado e eu vou levando a vida. Qual a dica que você dá para essas pessoas? Eu dou uma dica, você está vivendo no Brasil e nós vivemos num país de incertezas. Não deixe que as incertezas do país, incertezas econômicas, junto com as incertezas da sua vida pessoal e profissional, se somem. É uma catástrofe certa. A gente tem que buscar soluções e não deixar os problemas acontecerem. Isso aí. Buscar ajuda sempre que é necessário. Paulo, eu quero saber de você, que é uma pessoa intelectualizada, uma pessoa, né, que trabalha, né, tem a sua vida profissional bem-sucedida. O que é viver bem? O que é bem viver para você? Maurício, bem viver, para mim, é viver bem com a minha família, conseguir tempo para estar com ela, conseguir somar isso ao meu crescimento profissional. Eu acho que conseguir casar família e profissão, para mim, isso é bem viver. Muito bem, adorei a tua resposta. E assim nós chegamos, né, pessoal, ao final de mais essa entrevista com o Dr. Paulo Ricardo Dupuy, e agradecemos então a sua presença, Paulo, que com certeza vai ajudar muito as pessoas que assistem ao nosso programa. Maurício, eu que agradeço o seu convite. Muito obrigado. Imagina, uma honra tê-lo aqui. Planejar o futuro da sua família não é um sinal de medo, é um sinal de amor. Cuidar do que vai acontecer depois que partimos pode parecer distante, mas é justamente isso que garante que o patrimônio que construímos não se transforme em um peso ou numa guerra. Fica aqui o meu convite. Faça as perguntas certas hoje, para que as pessoas que você ama não precisem lidar com as perguntas erradas amanhã. O bem viver também está na paz de espírito de quem deixa e de quem fica. Cuide do seu corpo, da sua mente e de quem você é. Até o próximo episódio do Bem Viver. Tchau!